Os aeroportos costumavam parecer os lugares mais seguros que se possa imaginar. Limpos, organizados, cheios de pessoas compartilhando a mesma empolgação com a aventura. Mas com o tempo algo mudou. Por trás de cada tela digital, cada rosto amigável e cada oferta que parece perfeita demais, existe agora uma onda crescente de golpes direcionados a viajantes distraídos ou confiantes demais. Para os passageiros mais velhos, em especial, aqueles que não viajam com frequência ou que ainda acreditam que a maioria das pessoas tem boas intenções, os aeroportos se tornaram, aos poucos, uma zona de perigo oculta. O que torna esses golpes tão eficazes é a sua aparente normalidade. Um código QR colado na parede, uma rede Wi-Fi aberta, uma estação de carregamento prometendo energia rápida. Nada disso parece arriscado, mas cada detalhe pode esconder uma ameaça. Um pequeno deslize pode custar suas economias, sua identidade ou até mesmo sua liberdade. Esses golpistas não são criminosos violentos. São observadores pacientes que entendem uma única fraqueza, a confiança. Eles observam atentamente e esperam em silêncio e agem quando os viajantes estão cansados, educados ou simplesmente tentando fazer a coisa certa. Neste guia, vamos expor 14 dos golpes mais comuns em aeroportos que visam viajantes idosos em 2025, e mais importante, como identificá-los antes que o estrago seja feito. O primeiro golpe está bem na sua frente, esperando por uma simples leitura do seu celular. Golpe 14, a armadilha do código QR. Você já os viu inúmeras vezes, pequenos quadrados em preto e branco colados em mesas de cafés, paredes de aeroportos ou até mesmo perto dos portões de embarque. Eles alegam oferecer Wi-Fi instantâneo, cardápios digitais ou informações de voos. Você escaneia sem pensar duas vezes. Uma página com aparência normal aparece na sua tela e em instantes, seus dados pessoais não são mais seus. Esse golpe é conhecido como phishing. Criminosos criam códigos QR falsos e os colocam direto. Quando os viajantes escaneiam esses códigos, seus telefones são silenciosamente redirecionados para sites falsos criados para roubar dados pessoais ou instalar malware oculto. Algumas dessas páginas copiam os sites das companhias aéreas tão fielmente que até mesmo passageiros com conhecimento técnico são enganados. A verdadeira ameaça reside na aparente naturalidade do ataque, sem alertas ou sinais de aviso óbvios. Apenas uma tela de aparência normal enquanto contas são esvaziadas ou informações pessoais são vendidas. Especialistas em segurança já associaram dezenas de casos de phishing a grandes aeroportos nos Estados Unidos, Europa e Ásia, incluindo um caso em que um viajante em Atlanta escaneou o que acreditava ser um código de Wi-Fi gratuito e quando seu avião pousou em Chicago, alguém no exterior já estava fazendo compras com seu cartão de crédito. Isso demonstra a rapidez e o silêncio com que o dano pode ocorrer. Por isso, a atitude mais segura é tratar códigos QR aleatórios como estranhos pedindo suas chaves de casa. Se um código parecer torto, danificado ou colado sobre outra etiqueta, não o escaneie. Em vez disso, digite manualmente o endereço do site oficial ou confirme o link com a equipe do aeroporto. Alguns segundos de cautela podem evitar semanas de estresse e possivelmente proteger toda a sua identidade digital. Golpe 13, o falso Wi-Fi gratuito. Você se senta no portão de embarque, estica as pernas e decide checar suas mensagens antes do embarque. Seu celular detecta uma rede chamada Airport_Free Wi-Fi que parece perfeita. Você se conecta sem hesitar, as páginas carregam rapidamente e tudo parece normal. Mas, enquanto você navega, alguém próximo está monitorando silenciosamente cada movimento do seu dispositivo. Isso é o que especialistas em segurança cibernética chamam de golpe do gêmeo maligno, onde hackers criam redes Wi-Fi falsificadas que são quase idênticas às reais. Eles duplicam o nome, o design e até a tela de login, contando com o fato de viajantes cansados, especialmente idosos, não notarem uma única letra extra ou um pequeno hífen no nome da rede. No instante em que você se conecta, seu dispositivo começa a transmitir dados pelo sistema deles, permitindo que vejam os sites que você visita, capturem senhas enquanto você digita e até leiam e-mails não criptografados. É perigosamente fácil cair nesse golpe, porque tudo continua funcionando normalmente. Você pode enviar fotos, reservar um hotel ou pagar por comida no aeroporto online sem perceber que alguém está gravando toda a sessão. Só em 2024, mais de 8 mil viajantes relataram roubo digital após se conectarem a redes Wi-Fi falsas em aeroportos, e a maioria descobriu dias depois, quando suas contas já haviam sido esvaziadas.
Por isso, se precisar acessar a internet, sempre confirme o nome oficial da rede com a equipe do aeroporto antes de se conectar, evite redes abertas sem senha e nunca acesse contas bancárias, de compras ou médicas em Wi-Fi público. O pequeno custo de dados móveis ou de um hotspot pessoal não se compara ao caos causado por uma identidade roubada. A conveniência parece ótima até que se torne sua. O maior erro, golpe 12, a armadilha do carregamento USB. A bateria do seu celular fica vermelha justamente quando seu voo atrasa. Você vê um quiosque de carregamento próximo, que parece limpo, moderno e claramente identificado como uma estação de energia gratuita. Aliviado, você conecta o celular e em segundos, ele começa a carregar. A sensação é de segurança, simplicidade e inofensividade, mas é exatamente nisso que os golpistas se apoiam. Esse perigo silencioso é conhecido como juice-jacking, uma técnica em que hackers adulteram portas USB públicas e as transformam em verdadeiros ladrões de dados. No momento em que seu dispositivo se conecta, um software malicioso pode se instalar secretamente, obtendo acesso às suas fotos, senhas, aplicativos bancários. Seu telefone continua carregando e a tela parece completamente normal, mas por baixo da superfície, alguém pode já estar copiando sua vida digital, um arquivo de cada vez. Autoridades descobriram estações de carregamento comprometidas em grandes aeroportos de Los Angeles, Londres e Singapura, incluindo um caso em que uma viajante conectou seu telefone por apenas 10 minutos e descobriu que toda a sua conta de e-mail havia sido invadida. Isso mostra o quão sutil e perigosa essa ameaça realmente é. A solução é surpreendentemente simples. Sempre leve seu próprio carregador e conecte-o diretamente a uma tomada, em vez de usar portas USB públicas. Se você viaja com frequência, mantenha um pequeno carregador portátil com você, pois é a maneira mais segura de manter seus dispositivos carregados sem arriscar seus dados. E para aqueles raros momentos em que uma porta compartilhada é inevitável, use um bloqueador de dados USB, um pequeno adaptador que permite a passagem de energia, mas bloqueia completamente a transferência de dados. Isso nos lembra que a tecnologia tornou as viagens mais convenientes, mas todo atalho tem um preço oculto, porque aquela estação de carregamento gratuita pode recarregar sua bateria, mas pode comprometer sua segurança em segundos. Golpe 11. Dispositivos de clonagem e clonagem de cartões. Você precisa de dinheiro para um táxi ou Você quer um lanche rápido, então caminha até o caixa eletrônico mais próximo do aeroporto. A máquina parece moderna, bem iluminada, cercada por câmeras e perfeitamente segura. Você insere seu cartão, saca o dinheiro e sai se sentindo preparado. Mas o que você não vê é um minúsculo dispositivo, invisível para um olho destreinado, que acabou de copiar todos os dados do seu cartão. Isso é o furto moderno, conhecido como summing e skimming de cartões, onde os golpistas instalam dispositivos ultrafinos sobre os slots de cartão ou inserem chips de SIM dentro deles, permitindo que capturem o número do seu cartão, AD. Alguns atacantes chegam a instalar câmeras escondidas para gravar os movimentos da sua mão enquanto você digita e em poucas horas, seu cartão clonado pode ser usado em outro país enquanto você ainda está na fila do café. Idosos são frequentemente visados porque os golpistas presumem que eles confiarão na máquina e evitarão reclamar se algo parecer um pouco errado. Por isso a proteção começa com uma pausa antes de inserir o cartão, verificando se o slot está solto, torto ou com uma espessura incomum. Dê um leve puxão, e se houver qualquer movimento, afaste-se imediatamente. Além disso, proteja sempre a mão ao digitar sua senha, e sempre que possível, use pagamentos por aproximação ou caixas eletrônicos localizados dentro de agências bancárias oficiais ou atrás de balcões com funcionários, já que esses são muito mais difíceis de serem adulterados por criminosos. Uma inspeção rápida pode ser a diferença entre uma viagem tranquila e semanas gastas em ligações estressantes com o seu banco. Assim como você não entregaria sua carteira a um estranho, nunca confie em uma máquina que você não tenha verificado primeiro. Golpe 10. Vazamento de informações de viagem. Você tem seu cartão de embarque, suas malas estão etiquetadas e a empolgação está no ar, então talvez você tira uma foto para o Facebook ou a compartilha em um grupo de bate-papo familiar, pensando que é apenas a foto de uma passagem e que nada pode dar errado, mas, na realidade, essa única imagem pode dar aos golpistas acesso direto aos seus dados pessoais de viagem, já que o código de barras e o número da reserva em cada cartão de embarque podem ser escaneados para revelar seu nome completo, número de passageiro frequente, datas de viagem e até voos anteriores.
Com apenas esses dados, os cibercriminosos podem cancelar passagens, roubar milhas aéreas ou se passar por você online, tornando este um dos golpes mais perigosos. Porque não parece um golpe, apenas um compartilhamento excessivo e inofensivo que é. Mas não para por aí, porque etiquetas de bagagem descartadas podem ser ainda mais perigosas. Ladrões já foram flagrados vasculhando lixeiras de aeroportos, coletando etiquetas de bagagem usadas e as utilizando para registrar falsas reclamações de bagagem extraviada, precisando apenas do seu nome e número do voo para receber indenização por uma mala que nunca existiu, enquanto você ainda espera pela sua bagagem verdadeira. Por isso a solução é simples. Nunca publique documentos de viagem online e nunca jogue fora cartões de embarque ou etiquetas de bagagem até chegar em casa em segurança. Guarde-os com você e destrua-os depois. Esse pequeno hábito pode bloquear um dos golpes mais fáceis e mais comuns em qualquer aeroporto. Às vezes, proteger sua privacidade é tão simples quanto não revelar seu destino até já ter chegado. Golpe 9. Tratamentos VIP falsos. Os aeroportos são especialistas em fazer os viajantes sonharem com conforto, com salas tranquilas, assentos macios, bebidas gratuitas e um refúgio do barulho. Os golpistas também sabem disso e transformaram a palavra VIP em uma de suas armadilhas favoritas. Você pode receber um e-mail ou ver um anúncio oferecendo tratamentos exclusivos, descontos para idosos em salas VIP ou upgrades pela metade do preço, com um site que parece totalmente oficial, repleto de logotipos de companhias aéreas e fotos impecáveis. Você clica, paga e espera por uma confirmação que nunca chega, enquanto seus dados de pagamento acabam silenciosamente nas mãos de criminosos. E o golpe não para por aí, porque alguns golpistas vão diretamente aos aeroportos usando crachás ou uniformes falsos, fingindo ser funcionários de companhias aéreas, abordando viajantes no check-in com ofertas de upgrades VIP de última hora ou assistência especial para idosos em troca de uma pequena taxa em dinheiro. Eles parecem corteses, profissionais e calmos, até o momento em que desaparecem depois de pegar seu dinheiro. Porque o acesso VIP genuíno é sempre organizado pelos canais oficiais da companhia aérea, nunca por alguém rondando o portão de embarque ou enviando e-mails inesperados. Isso significa que se você quiser desfrutar de um lounge ou um upgrade, deve ir diretamente ao balcão da companhia aérea ou reservar apenas pelo site oficial. E lembre-se, o verdadeiro luxo no aeroporto nunca começa com pressão, já que qualquer pessoa que o pressione a decidir não está oferecendo conforto algum, mas sim armando uma cilada. O motivo pelo qual golpes como esse funcionam é porque o bajulam, fazendo você se sentir importante, escolhido, até mesmo valorizado. Mas a verdadeira atitude VIP é ficar alerta quando todos os outros baixam a guarda. Golpe 8. A abordagem do carregador de bagagens. Seu voo finalmente pousa, você está exausto, com dores nas costas, e a esteira de bagagens começa a girar. Então, um estranho sorridente surge da multidão e diz: "Deixe-me ajudá-lo com sua bagagem", já estendendo a mão para pegá-la antes que você possa responder. É um alívio ter alguém para ajudar quando se está tão cansado. Mas em alguns casos, aquele rosto amigável não está lá para te ajudar, e sim para te explorar. Esse golpe, conhecido como o golpe do carregador de bagagens, tem como alvo viajantes que parecem cansados ou necessitados de ajuda, sendo os passageiros mais idosos os preferidos. O impostor, geralmente vestido com roupas comuns, mas agindo com confiança, pega suas malas e insiste em ajudar. A situação muda completamente quando você já está do lado de fora ou perto do ponto de táxi, e aquela suposta gentileza passa a ter um preço. Uma gorjeta inflacionada que você nunca concordou em pagar. Alguns golpistas chegam a se recusar a devolver a bagagem até que você pague em dinheiro. Nos piores casos, eles simplesmente desaparecem na multidão com sua mala rolando atrás deles. É por isso que evitar esse golpe se resume a estar atento, já que os carregadores oficiais do aeroporto sempre usam uniformes ou crachás de identificação visíveis e trabalham perto de balcões de atendimento claramente identificados. Portanto, se alguém se aproximar de você sem ser solicitado, o melhor é recusar educadamente, mas com firmeza. Mantenha suas malas por perto e à vista o tempo todo. Se a insistência continuar, dirija-se diretamente a um agente de segurança ou balcão de atendimento oficial, pois os aeroportos podem ser estressantes após voos longos, e os golpistas sabem que o cansaço torna as pessoas mais confiantes. Mas a ajuda genuína nunca exige dinheiro e a assistência verdadeira não desaparece quando você diz não.
O sétimo golpe, o do batedor de carteiras por distração, acontece em uma fração de segundo, e é exatamente por isso que funciona tão bem. Você está na fila do check-in quando a pessoa à sua frente deixa cair algumas moedas e, sem pensar, você se abaixa para ajudar. Nesse exato momento, alguém atrás de você abre silenciosamente o zíper da sua mala ou coloca a mão no bolso da sua jaqueta. Quando você se levanta, agradece e segue em frente, sua carteira sumiu. Ou o passaporte já sumiu, porque esse método clássico, o furto por distração, próspera em aeroportos lotados, onde todos estão ocupados, educados e um pouco estressados. Às vezes são moedas, outras vezes é café derramado na manga ou uma perturbação repentina que rouba sua atenção por um segundo. Enquanto uma pessoa se desculpa repetidamente, outra calmamente leva seus itens mais valiosos. Pois os ladrões estudam cuidadosamente como os viajantes reagem e sabem que os passageiros mais velhos são mais propensos a ajudar ou manter a calma em vez de confrontar alguém. Por isso, a melhor defesa é simples: atenção silenciosa. Mantenha seus objetos de valor em uma bolsa com zíper usada à sua frente e nunca deixe sua carteira ou passaporte em uma bolsa aberta ou no bolso do casaco, nem por um instante, porque batedores de carteira profissionais não são amadores desesperados. Eles são coordenados, rápidos e contam com a sua boa vontade, o seu instinto de ajudar e a sua crença de que ninguém seria tão ousado em um aeroporto lotado. Mas uma vez que você entenda as táticas deles, eles perdem o poder, e o que parece confusão para os outros se torna um sinal claro para você ficar parado, alerta e proteger seus pertences. Golpe 6, o golpe da casa de câmbio. Você desembarca de um longo voo, um pouco atordoado, mas aliviado por ter chegado, e antes de ir para o hotel, para em uma casa de câmbio iluminada dentro do terminal. O atendente sorri, as placas anunciam as melhores taxas do aeroporto e você entrega $100, recebendo de volta o que parece ser um maço organizado de notas locais. Mas depois você percebe que a conta não fecha porque em algum lugar entre o sorriso amigável e a troca rápida, você perdeu 20% ou 30% do seu dinheiro, já que as casas de câmbio do aeroporto são conhecidos por suas taxas de câmbio desfavoráveis, e alguns vão além, adicionando taxas ocultas, usando taxas desonestas ou até mesmo distribuindo notas falsas. Os idosos são particularmente vulneráveis, pois os golpistas presumem que eles serão educados demais para verificar ou questionar um funcionário confiante. Outros exploram a confusão misturando denominações, contando rapidamente ou trocando notas no meio da transação, enquanto mantém uma conversa casual para distrair você. Por isso, você deve trocar apenas pequenas quantias no aeroporto, o suficiente para um táxi ou uma refeição, e lidar com conversões maiores posteriormente em um banco de confiança, sempre sabendo a taxa aproximada com antecedência para identificar um mau negócio. E quando for trocar dinheiro, conte-o lentamente na frente do atendente e não deixe ninguém apressá-lo, pois o movimento nos aeroportos é rápido, mas se a tarifa parecer boa demais para ser verdade, provavelmente é. E se a pessoa atrás do balcão for um pouco simpática demais, lembre-se de que nem todo sorriso no aeroporto é um atendimento genuíno. Golpe 5. O golpe do preço abusivo do táxi. As portas do terminal se abrem, o ar quente bate no seu rosto e tudo o que você quer é uma viagem confortável até o hotel. Então, alguém aparece no momento perfeito, com uma voz amigável, um sorriso educado. Táxi, preço ótimo. Até mesmo ajuda com a sua bagagem antes que você possa responder. A sensação é de segurança e conveniência, mas quando o carro começa a se mover, você já caiu em uma das armadilhas mais antigas dos aeroportos. Taxistas não licenciados ficam à espreita fora das filas oficiais, visando viajantes cansados, desorientados ou idosos. Eles oferecem tarifas fixas que parecem justas, mas que podem acabar sendo 2, 3 ou até 5 vezes mais caras do que o normal. Outros golpes incluem ligar o taxímetro, fazer um caminho mais longo no trânsito ou alegar que a maquininha de cartão não funciona, obrigando o pagamento em dinheiro. Depois que suas malas estão no porta-malas, ir embora parece impossível, e eles sabem disso. É por isso que a solução começa antes mesmo de você sair do terminal. Use sempre a fila oficial de táxis ou um aplicativo de transporte verificado, procure veículos identificados com placas e motoristas usando identificação visível. Pergunte o preço aproximado da corrida antes de entrar. Nunca aceite uma corrida de alguém que se aproxime primeiro e se o motorista se recusar a ligar o taxímetro, insista educadamente ou saia imediatamente.
Em 2024, vários aeroportos importantes na Europa e na Ásia relataram centenas de reclamações de passageiros idosos sobre cobranças indevidas, e a maioria disse a mesma coisa depois: ele parecia tão gentil, que é exatamente como os golpes funcionam, não pelo medo, mas pela simpatia, lembrando que a carona certa não virá até você, você tem que encontrá-la por conta própria. No quarto golpe, o falso motorista de aplicativo, você abre o celular, pede um Uber ou Lyft e sai para o ponto de encontro. Em instantes, um carro chega, o motorista se inclina para fora com um sorriso e pergunta: "Você é a Susan?" Você acena com a cabeça, aliviado porque tudo que quer é chegar ao seu hotel, mas há um problema: o homem não é o seu motorista. Isso torna esse um dos golpes mais perturbadores em aeroportos atualmente, pois se aproveita da rotina. Os golpistas ficam perto dos pontos de transporte por aplicativo, observando os viajantes que solicitam corridas, ouvindo nomes, observando etiquetas de bagagem e usando o charme para convencer os passageiros de que são a pessoa certa. Uma vez dentro do carro, eles podem exigir dinheiro em vez de usar o aplicativo, levá-lo para um local diferente ou pior, fugir com seus pertences depois de deixá-lo em um lugar desconhecido. Isso faz com que não seja apenas uma questão de dinheiro, mas também de segurança. Para se proteger, sempre verifique todos os detalhes antes de entrar em qualquer veículo, conferindo se a placa, o modelo do carro e a foto do motorista correspondem exatamente ao que aparece no seu aplicativo. Motoristas reais nunca te apressam ou pressionam, eles esperam pacientemente pela confirmação e cobram apenas pelo aplicativo oficial. Se algo parecer suspeito, confie no seu instinto, recue e cancele a corrida e denuncie imediatamente, pois muitas vítimas dizem a mesma coisa. O motorista parecia normal, educado, talvez até profissional. É exatamente aí que reside o perigo, já que motoristas falsos raramente demonstram suspeita até que seja tarde demais. Portanto, sua melhor defesa é estar atento e ter paciência, pois alguns segundos extras de verificação podem evitar horas de medo e prejuízo. Golpe 3. As artimanhas das locadoras de veículos. Você finalmente passa pela alfândega, chega ao balcão da locadora e sente aquele pequeno alívio, um passo mais perto da liberdade. O atendente te cumprimenta cordialmente, desliza alguns papéis pela mesa e explica uma lista de proteções recomendadas. Você assina rapidamente, ansioso para pegar a estrada, mas alguns dias depois, cobranças extras aparecem no seu cartão. Talvez uma taxa de combustível que você não concordou ou uma solicitação de indenização por um arranhão que já estava lá. E isso não é azar, é um dos golpes mais comuns em aeroportos, que silenciosamente prejudica os viajantes todos os dias, como mostram alguns balcões de locadoras. Custos ocultos como seguros desnecessários, aluguel de GPS ou combustível pré-pago, que dobram o preço real, enquanto outros usam um truque ainda mais cruel, alegando danos na devolução que já estavam lá. Não é um acidente, é uma tática, e os golpistas contam com o fato de que muitas pessoas, especialmente idosos, não vão discutir ou pensar em tirar fotos antes de sair da locadora. Mas se proteger requer apenas alguns hábitos cuidadosos, como inspecionar o carro lentamente antes de sair dirigindo e fotografar todos os ângulos, incluindo pneus e teto. Certificar-se de que todas as marcas ou amassados existentes estejam anotados no contrato, e recusar-se a ser apressado. Ao devolver o veículo, sempre peça uma confirmação por escrito de que ele foi recebido em boas condições. Nunca simplesmente entregue as chaves e vá embora, porque mesmo empresas honestas podem ter funcionários desonestos, e a documentação é sua melhor defesa, com essas fotos servindo como uma apólice de seguro contra falsas alegações. Portanto, alugar um carro deve ser uma experiência de independência, não de ansiedade. Golpe 2. Falsos funcionários e multas falsas. Você está levando sua mala em direção ao posto de segurança quando um homem uniformizado entra em seu caminho, seu distintivo piscando brevemente, seu tom calmo, mas firme. Com licença, senhor, há um problema com sua mala, diz ele, gesticulando para que você se afaste, parecendo oficial, confiante e profissional. Talvez até um pouco impaciente, você obedece sem hesitar, apenas para ser pressionado em minutos a pagar uma multa que você nem sabia que existia. E quando você se dá conta do que está acontecendo, o falso policial e seu dinheiro já sumiram, porque esse golpe funciona explorando o respeito.
A maioria dos viajantes, especialmente os idosos, aprendeu a respeitar a autoridade. E os golpistas exploram esse instinto vestindo uniformes falsos ou exibindo crachás falsificados, alegando que sua documentação está incorreta, sua bagagem está com excesso de peso ou seu documento de identidade é inválido, e exigindo um pagamento imediato para evitar supostos problemas. Eles são convincentes porque dominam a linguagem da autoridade, frases curtas, expressões sérias e um tom calmo, porém intimidador. Mas a verdade é que os funcionários legítimos do aeroporto ou da alfândega nunca cobram multas em dinheiro nos corredores ou áreas públicas. Se houver algum problema real, você será acompanhado até um escritório ou balcão apropriado com a documentação necessária. Portanto, no momento em que alguém insistir em receber dinheiro, é fraude. É por isso que você deve manter seu passaporte e carteira em segurança. Nunca entregá-los a menos que tenha certeza de que a pessoa é legítima e não hesite em se afastar ou chamar outro funcionário para verificar a identidade. A atitude mais inteligente não é discutir, mas sim manter a calma e se recusar a entrar no jogo, pois a autoridade nunca grita ou age com pressa, ela segue os procedimentos. E qualquer pessoa que tente burlar o sistema está sendo enganada. Agir rapidamente significa contar com medo para nublar seu julgamento, então não dê a eles essa chance. Golpe 1. O golpe do carregue minha bagagem. Você está no balcão de cheque equilibrando sua mala e bagagem de mão quando um estranho bem vestido ao seu lado diz: "Com licença, minha mala está um pouco acima do peso. Você se importaria de levar este pequeno item na sua bagagem de mão?" É perfeitamente seguro. Eles sorriem gentilmente, talvez pareçam um pouco nervosos, e por educação, você concorda, pensando ser apenas um pequeno favor para um companheiro de viagem. Mas o que acontece a seguir pode virar sua viagem, e sua vida de cabeça para baixo, pois este é um dos golpes mais perigosos em aeroportos, baseado em algo simples: a gentileza. Há casos reais de viajantes inocentes, muitos idosos que foram presos por tráfico ou contrabando de drogas após carregarem, sem saber, mercadorias ilegais de outra pessoa. O golpista desaparece antes da segurança, deixando você com as provas. E quando os agentes do aeroporto encontram os itens proibidos em sua bagagem, não importa quão inocentes sejam suas intenções, é o seu nome que está na mala. E poucos pesadelos são piores do que ser detido em um país estrangeiro tentando explicar que você estava apenas tentando ajudar. Portanto, a regra é absoluta. Nunca carregue nada para alguém que você não conhece, nem um pequeno envelope, uma caixa de presente ou mesmo um pacote lacrado que pareça inofensivo. E se alguém insistir, recuse educadamente e avise a equipe do aeroporto, porque os golpistas se aproveitam da generosidade e da pressão social, fazendo você se sentir culpado por dizer não. Mas se proteger não é egoísmo, é inteligência, e em aeroportos, às vezes, não é a palavra mais poderosa que você pode dizer, já que esses 14 golpes em aeroportos não são mera coincidência, mas armadilhas deliberadas direcionadas a viajantes apressados, cansados ou excessivamente confiantes. Para idosos, esses golpes são especialmente eficazes, pois os criminosos exploram a gentileza, a paciência e a empatia, justamente as qualidades que fazem de você uma boa pessoa, mas o conhecimento muda tudo. Uma vez que você aprenda a reconhecer os sinais, identificará a armadilha muito antes que ela chegue até você, pois os aeroportos sempre apresentam riscos. Mas a consciência transforma o medo em confiança, então vá com calma. Observe atentamente e nunca deixe ninguém influenciar suas decisões, seja um código QR, um motorista ou um estranho oferecendo ajuda. A verdadeira segurança não vem de desconfiar de todos, mas sim de saber diferenciar o que é genuíno do que é falso. Na próxima vez que viajar, leve seu conhecimento como um passaporte, é a única coisa que os golpistas não podem tirar de você. Se você achou este guia útil, compartilhe com alguém de quem você gosta, pois quanto mais pessoas souberem, menos serão vítimas. Boa viagem e que cada jornada que você fizer comece e termine com tranquilidade.